Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19. Vamos lá? Para mais um estudo? Abra sua Bíblia aí, ó, Mateus, capítulo 19 e me acompanhe na leitura. Por que que eu sempre falo para vocês me acompanhar na leitura? Porque às vezes só de ouvir você não capta, não absorve os ensinamentos preciosos que tem aqui no Evangelho. Mas quando você vai me acompanhando e lendo junto comigo, a palavra ela vai absorvendo dentro de você e você não esquece com facilidade. Então essa também é uma maneira da gente aprender e absorver a palavra do Senhor. Então vamos lá. Capítulo 19, verso 1 nos diz assim: E aconteceu o quê? Concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curava-as ali. Jesus Cristo, ele continuava trabalhando a todo vapor, ele não parou de trabalhar em momento nenhum, né? Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo de que devemos manter a constância de trabalho e de perseverança na palavra do Senhor. Verso 3 nos diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam, testavam, provocavam Jesus, né? Perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar. Muitas pessoas acham que divórcio e repúdio é a mesma coisa, porém, no contexto dos israelitas, o repúdio, ele é se dado quando o marido simplesmente sai de casa ou começa a maltratar a mulher porque ela não faz aquilo que ele gostaria que ela fizesse. Ou, por exemplo, casou com a mulher, ela gerou filhos e aí ficou gorda, ficou, né? Não é mais aquela mulher com quem ele escolheu para se casar. E aí, ao invés de ele continuar tratando ela bem, ele começa a tratar mal. E no contexto, né, evangélico dos religiosos de Israel, o homem poderia, né, se casar com uma segunda esposa, com uma terceira esposa, não era a vontade de Deus. Mas nós vemos que em vários casos homens se relacionavam com mais mulheres. Então eles achavam que podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Por exemplo, casei com ela, depois de uma semana vi que ela não cozinha bem, não limpa a casa bem, pronto, repudiei a mulher. Abandonei ela, fui embora e deixei ela lá. Então isso é repudiar a mulher, era repudiar a mulher. E a outra coisa era dar a carta de divórcio. Quando o homem dava a carta de divórcio para a mulher poderia voltar para dentro da casa dos seus pais e depois de um determinado tempo contrair outro matrimônio, né? Porque aí ela não estava adulterando contra o seu ex-marido. Mas se ele simplesmente não gostasse dela e fosse embora, depois de 20 anos aparecesse, ela ainda tinha que estar ali esperando, porque ele repudiou ela, então não deu a carta de divórcio, então isso não era autorizado, por isso não era autorizado ela se casar de novo, ela tinha que ficar lá plantada esperando. E ele também não deveria se casar com outra mulher, né? Então, nós vemos aqui que os fariseus, eles estavam provocando Jesus, né? E ao meu ver, eles já estavam observando a maneira que Jesus tratava as mulheres.
Por quê? Porque Jesus ele tinha um jeito diferente de tratar as mulheres. Jesus, ele não tratava as mulheres como os homens daquela época tratavam, né? Jesus, ele considerava as mulheres. Jesus, ele foi responsável por resgatar muitos direitos das mulheres. Jesus, ele incluía as mulheres em tudo que ele ia fazer. Então eles perguntavam, dependendo do motivo, nós podemos repudiar a nossa mulher? Essa era a ideia deles. Nós podemos repudiar, abandonar, largar, deixar para lá a nossa mulher ou a mulher por qualquer motivo? E Jesus continua dizendo para eles, verso 4. Então respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então Jesus perguntou para eles, vocês não têm lido, estudado, aprendido o que está escrito lá em Gênesis 1, 27? Que Deus fez homem e mulher? Verso 5, e disse, por esta causa do casamento, deixará o homem a sua mãe e o seu pai e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, tornando-se uma só carne, né? Um só corpo, um só desejo, um só caminho, direcionados para um só propósito. Então, às vezes você pode me perguntar assim, qual é o tempo, né, hábil para um homem se casar com uma mulher? Ele precisa estar pronto para sair da aba debaixo dos pais, da dependência financeira dos pais e ter como sustentar uma casa. Eu já vi pessoas que se casaram e achava que não precisava pagar luz, não achava que precisava pagar a conta de água, achava que não precisava comprar alimentos para dentro de casa. Por quê? Porque não foram ensinados a pagar essas coisas. Tinha tudo na mão. E aí, quando a realidade do casamento veio, aquilo assustou. Pessoas que se casaram e não sabiam que comida dentro da geladeira estraga, que alimentos não feitos durante um determinado tempo perde o prazo de validade. Gente, é risório isso? É engraçado? Mas é verdade. Tem muitas pessoas que vivem assim, que acha que tudo aquilo que tem dentro de casa com a sua mãe, com o seu pai, vão ter em um casamento. Só que vai ser melhor porque vai estar com uma pessoa que ama, então vai ser o conto de fadas da sua vida. E não é. Casamento é uma das áreas da nossa vida em que nós mais somos tratados como ser humano. Casamento é para os fortes, porque os fracos se divorciam. Os fracos param por qualquer problema. Os fracos não perseveram. Casamento é uma das instituições mais difíceis para nós lidarmos. Mais difícil. Então, nem todo mundo que quer se casar está preparado para se casar, né? E Jesus, ele fala sobre isso, ele fala assim, ó, o homem vai ter que largar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher, tornando-se uma só carne com ela, um só querer com ela, tendo uma só vontade nela e para ela. Verso 6, de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Deus, ele criou o sexo.
O sexo é bíblico. Deus criou o ato sexual para unir o homem e a mulher em matrimônio, até que a morte os separe. Ajuntou. Como Deus ajuntou, ou como Deus ajunta um homem e uma mulher? Através do sexo. O sexo junta o homem e a mulher. E um papel de divórcio não separa. Quando nós vemos na Bíblia, nós vemos que quando Deus criou o homem e a mulher e criou o casamento, não eram papéis, não eram autoridades que faziam o casamento. Mas com o passar do tempo foi necessário, porque a multidão de pessoas hoje sobre a terra são muito grandes. Então, foi necessário fazer isso para que houvesse a identificação de quem é casado e quem é solteiro, quem é viúvo, né? Viúva, então é necessário. Mas no mundo espiritual, o que une, o que ajunta um homem e uma mulher é o ato sexual. Então, mesmo que no mundo físico você tenha uma carta de divórcio, no mundo espiritual você ainda está casado, se você não fazer um desligamento entre você e a sua mulher, entre você e o seu marido. O mundo espiritual não entende que você se divorciou porque você tem um papel. Então, por isso que Jesus diz, portanto, que Deus ajuntou através do sexo, não separe o homem, porque o homem não tem poder para separar uma união que Deus fez através do sexo, da relação sexual. Verso 7. Replicou-lhes: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Outra versão fala assim: os fariseus perguntaram: neste caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora se der a ela um documento de divórcio? Eles estavam dizendo aqui que Moisés permitiu, Moisés mandou que eles dessem carta de divórcio para as mulheres, para eles ficarem livres das mulheres. Aí Jesus vem falando. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés, não Deus, Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Jesus estava dizendo para eles que não foi Deus que autorizou, mas foi Moisés. E Moisés não mandou, Moisés permitiu por causa da dureza, da maldade que existia no coração deles. Porque se eles quisessem simplesmente começar a maltratar aquela mulher dentro de casa, eles maltratavam. Eles deixavam sem comida, sem roupa, eles degradavam a mulher, traziam outra mulher para dentro de casa para poder espizinhar aquela que eles tinham. E aquela mulher tinha que se submeter àquilo tudo. A maldade, a dureza do coração daqueles homens que maltratavam aquelas mulheres. E Jesus diz: mas não foi assim desde o princípio. Mandamento de homem, não de Deus. Não foi isso que Deus instituiu desde o princípio. Verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada comete adultério. Outra expressão aqui, Jesus fala assim:
Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser por causa de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Repúdio, ele só vem depois da rejeição. Antes de um homem, de uma mulher, repudiar ou dar o divórcio para alguém, ela rejeita aquela pessoa. E a rejeição, ela causa dores que o passar do tempo não cura. É como se fosse um espinho na carne de quem foi rejeitado, de quem foi repudiado. Então o repúdio, ele só acontece, ou o divórcio só acontece depois da rejeição. Antes do divórcio tem a rejeição. Deus, ele é contra nós rejeitarmos aquilo que é a imagem dele, que é a semelhança dele. E Jesus continua dizendo que aquele que ele só permite que haja divórcio quando existe relação sexual ilícita. O que é uma relação sexual ilícita? É o adultério. E não é simplesmente o adultério contra outra pessoa. Primeiro você está adulterando contra Deus, que vos ajuntou, lembra? Através da relação sexual. Então, em primeiro lugar, você está rejeitando Deus, que uniu vocês, que permitiu que vocês se unissem. E depois você está repudiando esta mulher. Né? A palavra do Senhor, ela tem várias versões para a palavra sexo, relação sexual na Bíblia. Então, às vezes, você vai ver assim: e fulano casou com fulana, e fulano se uniu a fulana. É tudo verbo para relação sexual. E fulano deitou com fulana, e fulano entrou a fulana, e fulano coabitou com a fulana. Então, sempre que você ouvir uma dessas palavras, coabitou, entrou, deitou, uniu, casar, saiba que é a relação sexual, né? Uma versão diferente que a Bíblia coloca para não colocar sexo, tá? Mas é a coabitação entre um homem e uma mulher, né? Então, Deus, ele aceita que seja feito divórcio? Sim. Em quais casos? Caso de adultério, quando um dos dois desrespeita o outro, podendo trazer para você uma doença, podendo trazer para você uma rejeição, uma vergonha. Então, Deus, ele não quer que a gente viva um casamento onde a gente não é respeitado, onde a gente não é amado, onde a gente não é querido. E ele também não quer que a gente seja maltratada ou maltratado pelo nosso cônjuge, né? Por isso que Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração. Porque através da dureza do coração, a gente maltrata com palavras, com ações, com atitudes, e Deus não quer nos ver sendo subjugado pela maldade, pela dureza do coração de ninguém. Né? Verso 10 nos diz assim: disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Gente, então eles viraram e falaram assim: poxa, aí fica difícil, né? Às vezes as mulheres não são aquilo que a gente quer, né? E a gente só vai descobrir depois do casamento. Então, se é dessa maneira que a gente não pode repudiar por qualquer coisa, nem é bom que a gente case. Olha que coisa. E eles achando que Jesus ia aprovar o que eles falaram. Verso 11. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos
para receber este conceito, mas apenas a quem aqueles é dado. Jesus, ele vai mostrar a verdade. Qual é a verdade? Se nós não queremos estar com um homem e com uma mulher casados, sendo uma só carne, tratando bem, amando, respeitando, cuidando, é melhor que realmente não se case. Mas Jesus está dizendo, nem todos são aptos para um total celibato até morrer. Jesus diz, tranquilo, se você desistir não casar, não tem problema nenhum, mas você vai precisar virar um eunuco. O que é um eunuco? É alguém que não faz sexo, que não tem práticas sexuais de nenhuma espécie. Não deixa a mente viajar, não se toca impropriamente, não evolui o seu quadro assistindo pornografias, nem nada do tipo. Então, quer dizer, Jesus fala, nem todos são aptos para receber esse conselho, mas apenas aqueles a quem é dado. Alguém dá uma capacitação para que homens e mulheres possam viver uma vida de celibato completo, sem fazer, sem desejar, simplesmente trabalhando para Deus. E Jesus continua explicando, verso 12, porque há eunucos de nascença. E aqui eu quero abrir um pause, um parêntese. O que é um eunuco? Eunuco é aquela pessoa que ela tem controle sobre as partes íntimas do seu corpo. Pessoas que não sentem necessidades de ter relações sexuais. É como se o cérebro dela não ativasse a parte íntima dela que desejasse e produzisse força, vigor, rigidez para poder operar o ato sexual. E existem eunucos que foram castrados para poder cuidar de mulheres. Lá no contexto do Egito, por exemplo, era muito comum isso, né? As pessoas vinham como prisioneiros, escravos, e eles castravam homens para poder estar nos haréns das mulheres, cuidando delas, né? Protegendo elas, vigiando elas 24 horas, mas para isso eles decapitavam o homem, né? Para que ele não tivesse relações com aquelas mulheres que estavam ali. Então Jesus continua dizendo, porque há eunucos de nascença. Então tem pessoas que nascem com dom para ser eunuco. E Jesus continua dizendo, há outros a quem os homens os fizeram tais. Há outros que os homens os fizeram eunuco, como eu acabei de falar, que são castrados, né? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é apto para o admitir, admita. Então Jesus Cristo está dizendo que há uns que nasceram com dons, com dom de ser eunuco, há outros que os homens o fizeram assim, e existem outros que decidem orar nesse sentido de celibato, para viver o reino de Deus, né? Então essas pessoas desejam tanto ter uma vida total, entregues a Deus, sem distrações, sem impedimentos, que elas decidem orar a Deus pedindo para Deus esfriar, congelar, guardar, separar os desejos dela daquilo que é humano, daquilo que é terreno. E Deus sim pode conceder para que essa pessoa venha trazer, né, o reino de Deus para a terra. E nós temos vários exemplos bíblicos, né, de homens assim separados por Deus. O apóstolo Paulo mesmo foi um, né, o próprio Jesus foi outro,
né, que decidiram se manter casto para poder estar vivendo o reino de Deus e anunciando a justiça de Deus. Agora, a partir do verso 13, nos diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que Jesus impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os impedia, né? Os discípulos os repreendia. Então, os discípulos aqui, eles tentaram paralisar aqueles que buscavam a Jesus por serem crianças, por serem pequenos. Verso 14, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus Cristo, ele corrige, ele adverte os seus discípulos dizendo: não seja impedimento, deles são feito o reino de Deus, deixa eles vir a mim, não impeça eles não. Verso 15, e tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus, ele abençoou, ele ministrou sobre aquelas crianças e depois ele se retirou dali daquele lugar, daquele contexto, daquele ambiente. E o verso 16 nos diz assim: eis que alguém, lá em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18, nos fala que esse alguém era um jovem rico, né? É assim que eles falam. E diz assim, verso 16, me acompanha. E eis que alguém aproximou-se-lhe, lhe perguntou, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Verso 17, respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Você lembra que no capítulo anterior nós falamos sobre a vaidade de saber quem era maior, quem era menor no reino de Deus? Aqui esse jovem chegou dizendo: Senhor, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Como é que eu posso me tornar uma pessoa tão boa a ponto de conseguir herdar o reino de Deus? E Jesus respondeu tipo assim: guarda os princípios que já foram estabelecidos e você entrará no reino de Deus. Verso 18, e ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deu 6 dos 10, né, mandamentos que estavam ali, né? E aí no verso 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? O rapaz, ele tipo assim, ele estava se achando bom, né? Ele falou: Senhor, tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho buscado fazer com a minha limitação, mas eu tenho buscado fazer, né? E aí ele pergunta para Jesus, o que eu posso fazer para herdar? O que ainda me falta? Porque tudo isso aí eu já tenho tentado fazer com a minha forma e com a minha limitação. Verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Ele falou que queria herdar o reino de Deus e que queria ser bom. Aí Jesus diz: se queres ser perfeito, se queres agradar o meu Pai, o teu Deus, o teu Criador, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me.
Quando ele perguntou para Jesus o que me falta ainda, creio eu que Jesus olhou no olho dele e viu a imperfeição dele, viu o ponto fraco dele, viu que aquele jovem tinha idolatria no seu coração quanto aos bens que ele possuía. Esse jovem estava face a face com Jesus. Não faltava nada para ele. E Jesus, com as pessoas que andavam junto com ele, também não faltava nada. E Jesus chega para esse moço, aponta o dedo na idolatria dele, vai e fala para ele: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. O tesouro terreno vai passar, mas o tesouro no céu vai ficar. E depois que você tiver tirado a idolatria do seu coração, tirado aquilo que te prende de fazer aquilo que é perfeito diante de Deus, de fazer aquilo que verdadeiramente flui do eterno para a sua vida, você vem e me segue. E a palavra do Senhor diz que, tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Jesus Cristo chamou esse rapaz, esse jovem, para ser discípulo dele, para andar com ele, para ter uma vida com ele. E esse rapaz não quis. Jesus quis mostrar e dar oportunidade àquele jovem de abrir o coração e retirar o ídolo do coração dele, de retirar a idolatria do coração dele. Mas o jovem não quis fazer. O jovem não quis abrir mão. Sabe, o Senhor Jesus, ele nos convida. Deus nos capacita através do Espírito Santo. Mas eu e você precisamos querer. Eu e você precisamos decidir. Deixar o Espírito Santo de Deus produzir dentro de nós as liberações que é necessária para que não haja no nosso coração, no nosso ser, idolatria, para que não haja ídolos no nosso coração. O ídolo desse rapaz, o tendão de Aquiles desse rapaz, a riqueza desse rapaz estava nos bens que ele tinha na terra. E Jesus tentou dar oportunidade para ele, chance para ele abrir o coração e ele falar: verdadeiramente, o meu coração está nisso, mas não é isso que eu quero para mim. Eu vou seguir o Senhor. Mas ele não quis. Tudo é questão de decisão e de querer. Servir ao Senhor vai exigir de mim e de você perseverança, decisões, escolhas. E nem sempre essas escolhas vão ser aquilo que nós queremos. Na maioria das vezes vai ser o que nós não queremos. Mas é aí que Deus está tentando trabalhar para tirar o ídolo do meu e do seu coração, para que Ele possa se assentar e reinar dentro de nós, absoluto. Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Verso 23, Jesus adverte. Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Eu não sei se você já teve essa percepção. Um rico é uma pessoa que o dinheiro é tudo para ele. Um rico é uma pessoa que tem tantas riquezas que às vezes não sabe nem tudo o que tem, mas continua trabalhando porque quer mais, mais, mais e mais. Ele não está satisfeito com o que tem, ele quer mais. Essa prosperidade que Jesus Cristo apresenta para mim e para você, ela vai além da riqueza. A prosperidade, às vezes nós vemos pessoas
que não são ricas, mas elas são prósperas. O trabalho dela sustenta ela, sustenta a família dela. Você consegue ver ela se alimentando bem. Você consegue ver ela sorrindo, você consegue ver ela contente, você consegue ver ela não gastando todo o dinheiro dela em farmácias. Você vê pessoas extremamente ricas, mas que daria às vezes tudo para poder ter a alegria, a paz, o contentamento que um outro que não tem tudo que ela tem representa, apresenta e vive. Então a riqueza, o dinheiro, a idolatria ao dinheiro e aquilo que o dinheiro traz para você, só traz destruição. Toma o lugar de Deus no nosso coração, faz com que a gente ache que tudo a gente conquista através do dinheiro, através de eu comprar isso, eu comprar aquilo, eu comprar aquilo outro. Isso não vai nos trazer felicidade, isso não vai trazer contentamento. Sabe por que não? Por exemplo, você vai lá e você compra o último telefone da moda. Eu não sei nem qual que tá, mas você vai lá e compra um iPhone, sei lá, 13. E aí você fica feliz, você fica contente, você fica dando pulos de alegria até que saia a nova versão do iPhone. Aí aquele ali que tá novinho, que tá te atendendo super bem, deixa de ter o valor que você colocou e a alegria que você tinha quando ganhou ele. Aí você já quer o outro. Então quer dizer, a felicidade que esse bem trouxe para o seu coração é passageira, é enganosa, é destrutiva, porque você só vai se sentir feliz e realizado quando você tiver o outro. Isso não é de Deus. Deus, ele cria e causa no nosso coração contentamento, gratidão por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós conquistamos. E ainda estamos conquistando, mas sem abrir mão da presença dele, da onisciência dele, do governo dele, da liderança dele sobre a nossa vida. Aí sim, você pode ter prosperidade nessa terra, porque isso não vai tirar o lugar de Deus do seu coração. Verso 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Camelo pelo fundo da agulha. Nós temos vários argumentos teológicos sobre o que significa essa expressão que Jesus traz. Primeira teoria de interpretação que os teólogos trazem é que isso é um ditado popular, tipo chorar pelo leite derramado, carregar água na peneira, né? É um ditado popular que diz, não tem jeito não. A segunda teoria é que em Jerusalém tinha a porta principal e que dia de sábado, de sexta-feira para sábado até o pôr do sol, essa porta grande, essa porta principal, ela era fechada. E quando essa porta principal ela era fechada, era aberta uma portinha pequenininha na lateral do muro de Jerusalém, aonde as pessoas entravam. Só que às vezes essas pessoas chegavam com mercadorias em cima dos seus camelos. Então elas tinham que tirar toda a mercadoria de cima do seu camelo e empurrar o camelo por aquela porta estreita, pequenininha, e às vezes o camelo tinha que dobrar as patas para poder passar. Então era algo muito difícil de conseguir fazer, né? Era muito difícil. E a terceira teoria é que a palavra camelo, né? É cordas do aramaico para o grego. Então, quando foi feito esse translado do aramaico para outra versão, que no caso foi o grego,
Eles não conseguiram encontrar a palavra correta, porque elas eram muito próximas, muito semelhantes umas às outras. Então, camelo e corda no aramaico era muito semelhante. Então, quando eles foram transladar de uma versão, né, de uma linguagem para outra, como a palavra era muito semelhante, eles confundiram corda com camelo. Porque nos portos que existiam ali, tinha tipo como se fosse um fundo de agulha, aonde as pessoas que trabalhavam no mar, no navio, chegavam e para atracar o navio, eles pegavam aquela corda, passava pelo fundo da agulha, né, que era chamado de camelo, e do lado de cada agulha fazia um nó grande na corda para não passar aquela corda pelo buraco da agulha e o navio não desatracar sem eles quererem. Então, eles acham que esse camelo é a corda que era traga colocada no fundo da agulha ali, que era, né, o lugar de embarcação e de amarração desses navios para eles não se perderem. Mas, de qualquer forma, o que Jesus Cristo queria dizer é que é muito difícil uma pessoa que tem idolatria no seu coração entrar no reino de Deus, tá? Então, mesmo sendo um ditado popular ou uma pequena porta, o que Jesus Cristo queria deixar claro é que uma pessoa que tem idolatria no seu coração, ela é muito difícil ela conseguir tirar essa idolatria por si própria, ela não vai conseguir. E como nós vemos aqui, o próprio Jesus deu a oportunidade, chamando esse rapaz para a mudança, para ele abrir o coração. Porque quando nós temos idolatria no nosso coração, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer essa idolatria. E é muito difícil nós reconhecermos que estamos errados. Quer uma coisa difícil é quando vem a verdade de frente para a gente precisa encarar ela e a gente precisa reconhecer a dureza do nosso coração, a idolatria do nosso coração. Tanto que quando nós vemos que Adão e Eva pecaram, o que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deste, que me fez comer. Aí foi na Eva, foi a serpente que me enganou. Então é muito difícil as pessoas abrirem o coração e falar: ei, verdadeiramente, Senhor, eu sou idólatra, eu sou pecadora, eu tenho isso aqui que é um ídolo no meu coração, eu amo isso demais. Eu deixo o Senhor em segundo e terceiro plano por causa disso. Quando nós conseguimos romper esse vínculo, é mais fácil a gente deixar o Espírito Santo tratar dentro de nós e conseguirmos sim alcançar o reino de Deus. Mas se há idolatria no nosso coração, é muito difícil entrarmos no reino de Deus. Porque, como eu já disse anteriormente, Deus não divide a glória dele com ninguém. Vamos lá, verso 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Os discípulos eles acharam que por causa da riqueza terrena era mais fácil entrar no céu, era mais fácil ser salvos. Eles ficaram admirados ao saber que a riqueza terrena aqui não era o que garantia a salvação no reino de Deus. Eles achavam que a riqueza aqui nessa terra era uma bênção tal ou uma autorização de Deus sobre aquela pessoa para dizer: essa aqui é minha escolhida, essa aqui vai sim herdar o reino de Deus porque eu estou derramando bênção sobre elas. Entende? Então, para eles, o conceito de ter riqueza era o conceito de ser salvo. Então, quando eles ouviram Jesus falando isso, eles ficaram assim: uau! Então, quem poderá ser salvo? Jesus, no verso 26, diz: Jesus fitando os olhos neles. Jesus olhou para cada um deles no olho e foi falando. Jesus Cristo disse:
Jesus, fitando os olhos nele, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Aqui eles dizem: Senhor, temos deixado tudo que é pecado, tudo que desagrada ao Senhor, nós temos deixado para seguir ao Senhor. O que será, pois, de nós? Qual será a nossa recompensa? O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus, no verso 28, diz: Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem, é ele mesmo, né? O Filho do Homem é o próprio Jesus, se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Regeneração, quando na regeneração o Filho do Homem voltar. Regeneração depois da morte humana, na eternidade, né? Jesus Cristo está dizendo que ele vai se assentar num trono de glória. E aqueles que serviram a Jesus também vão se assentar. E os discípulos vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Verso 29. E todo aquele que tiver deixado, abandonado, todo aquele, inclui eu, inclui você, que estamos lendo isso, que estamos sendo alimentados por essa palavra. Então ele diz: e todo aquele que tiver deixado casas, propriedades, irmãos, família, irmãs, pai, mãe, amigos, todo aquele que deixar pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus Cristo está dizendo que todo aquele que largar riqueza, família, amigos, campos, vai receber a recompensa da vida eterna. Verso 30. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Por que muitos primeiros serão últimos? Pessoas que às vezes conheceram a Jesus há 30, 40 anos atrás, se desviaram do caminho e depois voltam, né? Muitos últimos retornarão para a presença do Senhor. Deus, ele não abre mão, né, dos seus filhos e filhas, né, aqueles que encontram Jesus no último momento e vão entrar e vão herdar o reino de Deus. E assim nós concluímos o capítulo 19 de Mateus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus traga sobre você o entendimento do Espírito Santo e te faça amadurecer e crescer na presença dele. Eu te saúdo com a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus.